E aí, com menos de 30 anos, eu já fui assumir como procuradora-geral adjunta. Então, foi um desafio muito grande. Mas o que a gente percebe, Valéria, é que quando a gente vai vendo os postos de poder, né, ainda somos minoria. Quer dizer, não foi sorte não, foi porque você era muito boa. E é necessário, é impossível a gente trabalhar sem a gente se atualizar. Os meus colegas me consideram uma desbravadora de oceanos, porque... Provar uma reforma a toque de caixa, né? Sim. Sem um debate, porque às vezes pode ter algumas coisas positivas e outras negativas. Não tem que ser tudo ou nada. A democracia ficou muito abalada com essa questão da pandemia. Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal. Aqui falaremos sobre diversos temas do mundo jurídico. Hoje falaremos sobre a mulher na advocacia pública. Quais são os desafios e oportunidades? E aqui comigo tenho a subprocuradora-geral do Distrito Federal, doutora Valéria Hilda, que veio conversar um pouco sobre esse tema. Valéria, muito obrigada, você veio gentilmente, aceitou o nosso convite para debater esse tema tão importante. Queria que você começasse aí dando os seus primeiros relatos sobre a sua vida, né? Por que você optou pela carreira pública, né? E dá um alô aí para quem está conosco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, batendo esse papo com uma pessoa tão inspiradora que é a Thaís, né? Uma advogada de renome, que eu conheço há muitos anos e que eu me sinto completamente à vontade de estar aqui e compartilhar experiências. Bom, a opção pela advocacia pública, né, começou desde cedo, porque minha mãe era servidora pública do STJ e fez uma carreira muito interessante, né? Apesar dela ter começado a estudar direito com 29 anos, já com 5 filhos, ela conseguiu obter um lugar, um espaço no serviço público e isso me inspirou muito. Eu acho que foi o que realmente me motivou. Então eu escolhi a advocacia pública primeiro pela paixão, eu olhava os processos da minha mãe e achava muito interessante. E a advocacia pública é ter uma remuneração fixa por mês é uma coisa que me inspirava muito também, porque a advocacia privada ela é um pouco diferente, né? Então a advocacia pública tem as prerrogativas, tudo que compõe a advocacia pública como um todo sempre me interessou e me interessa até hoje, né? Claro, tem também as responsabilidades. É verdade. E você, especialmente, assim, assumiu vários cargos de liderança, né? Então, conseguiu galgar também. Inspirada na sua mãe, você seguiu o exemplo, né? Chefe de assessoria jurídica, procuradora-geral adjunta. E eu queria ouvir de você, assim, o que uma boa liderança feminina ela pode contribuir, né, para a participação da mulher no mercado de trabalho? Como você vê isso? Olha, eu realmente tive muita dedicação e sorte, né? Porque eu entrei no serviço público com 22 anos, que eu fui assessora da Câmara Legislativa, entrei por concurso público. Logo em seguida eu fui cedida para a Advocacia Geral da União, que eu assessorei o Advogado-Geral da União. Em seguida eu fui chefe do jurídico da Codeplan, com 24 anos. E logo em seguida, com 25 anos, eu passei no concurso de procurador. E aí, com menos de 30 anos, eu já fui assumir como procuradora-geral adjunta. Então, foi um desafio muito grande. Uma mulher com menos de 30 anos assumir como uma procuradora-geral adjunta, que na época só tinha um procurador-geral adjunto e o procurador-geral e um adjunto. Hoje em dia tem mais adjuntos, né? São 3 adjuntos, se não me engano. Então, foi muito desafiador, mas eu acho que essa boa liderança, né, uma boa gestão da mulher, acaba abrindo as portas para outras mulheres. Reduz o preconceito com relação à mulher, né, a gestão da mulher, porque geralmente a mulher é mais sobrecarregada, com filhos, com família. E isso acaba demonstrando que a mulher pode ser uma boa gestora, mesmo sendo mãe de família, né, como a gente vê vários outros casos. E também acaba sendo
uma penetração natural da mulher no cargo público, porque ela, a partir do momento que ela vai, mais mulheres vão ocupando, vai demonstrando que a mulher é capaz de ocupar esse cargo e fazer uma boa liderança. O que a gente vê, né, nos números é que, embora nós mulheres sejamos maioria, né, eu vejo na própria sala de aula, né, eu dou aula já há 13 anos, a maioria sempre de mulheres, né, buscando o direito na faculdade. A maioria quer concurso público, né? Então acaba que mulheres são muito focadas, né? E acabam indo mesmo para a carreira pública. Mas o que a gente percebe, Valéria, é que quando a gente vai vendo os postos de poder, né? Ainda somos minoria, né? Então, assim, eu acho bacana porque você encarou, mesmo, né, nova, e acho que passa um pouco de nós nos encorajarmos em relação a isso, porque, é claro, acho que passa por essa sororidade da gente se ajudar e mutuamente, né, dizer, não foi sorte não, foi porque você era muito boa, né? Na verdade, é claro que existem, você está no lugar certo na hora certa, mas nós temos que estar preparados quando isso acontecer e temos assertividade de assumir, né? Porque às vezes a gente pensa, mas será, a gente se exige tanto? Será que eu vou dar conta? Porque tem as crianças, né? Então, muitas vezes a gente se vê sozinha nessas múltiplas funções que acabamos assumindo e nós damos conta sim. Quantas e quantas vezes, assim, botava as crianças para dormir, voltava para o computador para preparar a aula do outro dia, né? Então, assim, é claro que existe muito suor, muito esforço, mas o que eu digo, assim, é que quando algumas mulheres conseguem passar certas barreiras, né, e de uma forma altruísta, isso também vai estimulando outras, mostrando que também pode, né? E uma coisa que eu acho interessante, vendo o seu currículo, é que você sempre buscou, né, aprimorar, né, na parte acadêmica, foi para o mestrado, doutorado. E lógico, quem ganha com isso é a própria advocacia pública, sim, porque eu tenho um profissional ali, uma profissional mais especializada, né? Então, o que você acha que, em que forma e qual a importância desse aprimoramento constante, acadêmico, sim, profissional na carreira? Bom, o direito, né, por sua própria natureza, ele é muito dinâmico, né? As leis estão sendo sempre alteradas, os códigos. Então, não tem como a gente ser um bom profissional se a gente não se atualizar. E tem duas formas de você isso implica em duas coisas. Ou você se modifica e se transforma para acompanhar a mudança, né, do direito em si, né, que é da dinâmica dele, ou você passa a ser um agente transformador. E você só consegue ser esse agente transformador se você estudar muito, que aí você vai influenciar antes da mudança acontecer. Mas isso tem que ter realmente muito estudo. E isso acaba sendo muito bom para a instituição, porque o procurador, né, o servidor público, ele já sai com uma bagagem de conhecimento muito maior do que o aperfeiçoamento posterior, né? Então, essas duas formas de aquisição de conhecimento são excelentes. E é necessário, é impossível a gente trabalhar sem a gente se atualizar. Agora, um ponto que eu acho importante e achei bem bacana é que você sempre se dedicou a um tema que eu acho super atual e que ainda merece muito mais debates e muito mais olhar dos gestores, que é a questão ambiental. Como que é isso para você? Como isso veio para a sua vida, a questão do direito ambiental? O direito ambiental surgiu na minha vida, assim, desde muito cedo, né, que eu fui lotada na Procuradoria do Meio Ambiente, Urbanística e Fundiário, local onde eu trabalho há mais de 20 anos, né? E surgiu como uma preocupação mesmo de qualidade de vida, não só para mim, como para gerações futuras, né? E eu gosto muito de natureza, do meio ambiente, de cachoeira, de rio, de mar. E isso voltou o meu foco para o direito ambiental, na tentativa de contribuir para essa preservação, porque, claro, o meio ambiente sempre foi uma preocupação. Esse caos que a gente vive hoje tem esse nascedouro, né, nessa degradação ambiental. Isso já está comprovado.
a degradação ambiental, o desequilíbrio do meio ambiente pode causar, inclusive, doenças, né? Tudo que vem acontecendo hoje, né? E isso não acontece só no Brasil, no mundo inteiro. Eu que sou uma pessoa viajada, conheço os lugares do mundo, a gente ainda tem uma natureza muito preservada, porque a maioria dos países, em virtude da industrialização, eles já degradaram muito mais o meio ambiente. O Brasil... Você fez doutorado em Direito Administrativo também na Espanha, Sim, eu foi? fiz o doutorado na Espanha e eu fiz também um mestrado na área de Direito Ambiental. Então, a gente estudou ciência, tecnologia, porque é multidisciplinar, né? Você, quando estuda, por exemplo, eu escrevi sobre o regime jurídico das mudanças climáticas há 15 anos atrás, que é um tema super atual. Os meus colegas, né? Eu sou uma das primeiras pessoas a sair para fazer o doutorado fora, como um prêmio de eu ter ocupado muito tempo no gabinete, os cargos, e foi regulamentado. A partir de mim, todas as pessoas puderam ter a oportunidade. Que bacana. E meus colegas me consideram uma desbravadora de oceanos, porque não é fácil você sair do Brasil, se readaptar a outra cultura, você perde aqueles vínculos com o médico, com o seu cotidiano, é muito difícil, as suas amizades, a sua família, e aí você cria um novo laço num país diferente, com outra língua, você escrever em outro idioma, é sempre um desafio, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui concluir com êxito, e vários outros colegas meus que são brilhantes, até que eu considero até muito mais voltados para a acadêmica do que eu, como a Cláudia Furquim e o meu colega Zanetti, eles foram para a mesma universidade que eu estudei e tiraram o título sobressalente cum laude, que é o maior título, e os meus professores me agradeceram o fato de eu ter indicado eles para estudarem lá, que é uma das universidades mais antigas do mundo, que é a Universidade Complutense de Madrid, né, muito conceituada, né? Ah, que legal. Então, você foi pioneira aí. A advocacia pública tem que te agradecer também nesse ponto, né? Você falou puxando o gancho dessa questão ambiental, né? E a relação até com esse momento que a gente está passando, da pandemia. De que forma você acha que todo esse caos e essa situação que passamos hoje da pandemia vai influenciar na advocacia? Vai influenciar, sim. Vai mudar completamente, né? Tanto a relação do advogado com o cliente, como a relação do advogado com o Poder Judiciário. O desafio é muito maior, né? A gente pensa que o trabalho é virtual, você fica na sua casa, faz a sua sustentação oral, mas não é bem assim, porque para criar o vínculo de confiança do advogado com o cliente, esse contato virtual é muito mais difícil do que esse contato pessoal, que passa muito mais segurança, né? E também com o Poder Judiciário, porque você não vai mais ter esse contato direto com os julgadores, com esse contato físico. E isso deixa, eu acho, que a relação mais fria, assim, uma coisa mais afastada. Agora, a gente teve que se adaptar a isso muito rapidamente, porque mudou muito rápido. Então, a gente hoje tem 1000 ferramentas, a tecnologia é um desafio para a gente, porque a gente tem um controle de processo, não tem mais, a gente não tem mais papel, não escreve mais, a gente tem um controle administrativo de processos, que é o SEI, tem o sistema de automação jurídica, que interage junto com o processo judicial eletrônico. São muitos controles que não são intuitivos, que a gente o nosso cérebro teve que aprender, assim, de alguma forma, de uma hora para outra, assim, de repente a gente teve que estudar isso e se adaptar a tudo isso muito rápido e tomou muito tempo, e às vezes não funciona da forma como a gente estava preparada antes para trabalhar, fica um dia sem funcionar e você com um prazo em curso, é muito difícil, está sendo difícil, uma fase de adaptação mesmo. E até as prerrogativas, né? Porque vocês não conseguem falar com os magistrados, né? As audiências, né, suspensas. Então, é realmente um momento muito desafiador, e acho que nós vamos ter que ter criatividade, responsabilidade, e acho que a advocacia pública, nesse ponto, deve ter também, né, pelo volume de processos, né? E aí eu acho que um ponto que vocês devem estar aí atentos é a reforma administrativa, né? Que de certa forma
em grande medida, vai impactar muito todos os profissionais e nós devemos estar atentos. Eu cheguei a estudar um pouco da reforma e ela é muito forte. Ela muda completamente certos institutos jurídicos. Acaba com a estabilidade. E tem essa questão também de que durante a pandemia está sendo muito difícil realizar concurso público. Então, o volume de trabalho aumentou e o quadro de pessoal diminuiu, porque com a reforma da Previdência, muitas pessoas se aposentaram com medo de ser atingidas negativamente pela mudança. Então, enxugou, os servidores diminuíram e a demanda aumentou. Então, isso é um desafio muito grande para a gente também nesse momento. Eu sou filha de procuradora, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa do que é ter uma mulher profissional, dedicada na administração pública. Minha mãe sempre foi apaixonada pela procuradoria. Já estou indo para a PROC, a gente já sabia que ela... E sempre se dedicou muito, né? E já aposentou, mas tem aquele amor pela carreira. Eu vejo isso muito presente, né? E com certeza isso se reflete tanto na qualidade técnica, né, do quadro. E o que eu tenho visto, assim, Valéria, é que como eu até advogo muito para servidor e tudo, eu vejo pessoas tão valorosas que se dedicam tanto à questão pública e vem uma reforma que desumaniza tantas coisas. Então, eu acho que se a gente quer ter um serviço público mais eficiente, vamos pensar juntos com os servidores. Eu tenho certeza que eles serão os primeiros a trazer inovações, né? Mas tem uma caça às bruxas em relação aos servidores que eu acho muito injusta, sabe? Muito injusta, principalmente se ela for aplicada de forma retroativa, porque a pessoa faz um concurso público com umas bases muito alinhadas, e aí depois isso é modificado. O contrato que foi assinado foi assinado, né? Que é o regime jurídico, né? Estatutário, ele de repente ele se modifica unilateralmente e ele é obrigado a aceitar e causa um desequilíbrio muito grande, né? Daí porque importantíssimo que a sociedade saiba o que é efetivamente essa reforma administrativa e que a gente consiga fazer um bom debate, porque a pandemia também... Um outro reflexo é que no legislativo essas discussões acabam sendo também prejudicadas, porque com a dificuldade até da presença física que a gente ia lá, eu mesmo na reforma da Previdência que eu participei muito, eu ia nos gabinetes mostrando que os institutos estavam errados, que aquilo ia prejudicar a população. Então isso tudo está muito difícil para a gente aprovar uma reforma a toque de caixa, né? Sim. Sem um debate, porque às vezes pode ter algumas coisas positivas e outras negativas, não tem que ser tudo ou nada, mas eu tenho certeza que o debate sempre é o melhor, né? O diálogo sempre a gente consegue construir. A gente pôde observar isso agora que a gente aprovou algumas leis na Câmara Legislativa, né? E que não foi franqueado o acesso às pessoas, né? Todo mundo, os deputados ficaram votando de forma virtual e foi muito difícil porque a gente não conseguia ter acesso. Como fica a democracia na pandemia? Exatamente. Eu senti assim, a democracia ficou muito abalada com essa questão da pandemia. Porque a gente vai ter que ter a criatividade de criar esses canais de contato, de debate, de comunicação. E eu acho que os agentes públicos, eles têm que ter mais flexibilidade para eles também criarem esse canal, para permitir que as associações, os sindicatos tenham essa participação, né? Porque é muito importante. Até porque os políticos passam e os servidores ficam. Exatamente. Quem ali tem toda a memória, todo o histórico, né, das políticas públicas, e você vai conseguir trabalhar ali médio e longo prazo, né? São aqueles servidores de carreira que não têm estabilidade à toa. A estabilidade é um instituto jurídico que veio para minimizar os efeitos de influência política nos cargos. Porque o servidor público ele está ali administrando a coisa pública para a sociedade. Sim. Os políticos passam, né? E ali cada um traz a sua impressão, das suas ideologias, etc. Mas o serviço público ele é permanente, ele tem que ter a área técnica muito bem estruturada, estimulada, claro, com eficiência. Eu sempre acho que tem que melhorar a eficiência, obviamente, mas nunca
né? Diminuindo as pessoas que estão lá. Então, eu acho que é um grande desafio e acho que estabilidade, lógico que o acompanhamento tem que ter sempre, como todo profissional, para ele estar sempre melhorando, etc. Porque o serviço público, quem ganha com isso? Como você mesmo fez. Você poderia ter ali, não, já sou procurador, mas não, foi atrás para se aprimorar. Então, eu acho que isso é super bacana, isso já existe, né? Já existe na legislação, né? A reforma foi feita em 98, já trouxe, né, todo esse estímulo ao aprimoramento dos servidores públicos. Então, o problema não é esse, né? Agora, a gente reduzir ou tirar certos institutos para poder precarizar certas relações, eu vejo isso com muita preocupação. Tomara que a gente consiga aí construir algo positivo. E aí, Valéria, eu queria agradecer muito. Eu é que agradeço. Acho que foi uma conversa muito legal. Rica, uma troca de experiências, né? Você no privado, eu no público, e você trabalhando com o servidor público do outro lado. A gente tem um diálogo muito rico, assim, experiência para trocar. E você vê os dois lados, eu acho que isso engrandece. Sim. Até na formação das opiniões, né? Sim. Então, assim, eu queria que você fizesse suas considerações finais. O que você diria ali para um jovem advogado, uma jovem advogada, ou então já ainda está buscando o que quer da vida, né? Sobre seguir a carreira jurídica e a carreira pública? Olha, eu sou uma pessoa completamente realizada, né, profissionalmente, não tenho nada que reclamar. Eu acho que foi tudo muito bom, está sendo muito bom. Acho que eu sou valorizada. Agora, eu acho que não é fácil. Passar no concurso público é dificílimo. Eu estava até conversando com um colega meu, né? Que, quem vai ser o procurador-geral se trocar? Qualquer procurador está habilitado, porque passar no concurso público de procurador é um desafio. Agora, tem que ter determinação, estudar muito. Não, é impossível, porque se eu passei, se outras pessoas passaram... É porque é possível, né? Ter foco, né? Tem que ter foco, estudar muito, ter muita determinação. Eu me lembro que eu andava com uma Constituição pequena dentro da bolsa. Eu ia para o médico, decorava a Constituição. Tá tudo ali, né? Quanto antes focar, né? Quanto antes focar, já fazer a Escola estudo Superior do Ministério Público, que foi, assim, uma abertura de mente para mim. Me ajudou muito. A gente estuda para a escola, mas ela acaba preparando para o concurso. A Escola Superior do Ministério Público foi realmente um diferencial na minha vida, para me fazer focar, para estudar. E eu saí de lá e imediatamente eu já passei no concurso. Então, assim, é sinal de que... Porque exige uma disciplina, né? Tem que ter paciência, persistência, um acúmulo de conhecimento emocional. Exato. Né? Trabalhar e não desistir, né? Porque às vezes a pessoa faz o concurso, durante um período não passa e desiste. Então, eu acho que ela não pode desistir, ela tem que continuar focada até passar. É isso, essa foi a doutora Valéria Hilda, que trouxe aqui para nós várias reflexões sobre o que é ser uma mulher na advocacia pública. Agradeço muito a sua participação. Curte, comente, compartilhe e vamos juntos. Na próxima, quero você conosco.